Nós vamos agora entrar na palavra. Pessoal da nossa TV, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Neilson Barreto. Nós estamos aqui na cidade de São Carlos. E olha, eu tenho uma palavra que vai te ajudar, uma palavra que vai abençoar a sua vida. Fique conosco. No final nós vamos fazer uma oração por você e pela sua família. Amém? Você que está aqui na igreja, vamos aplaudir Jesus agora, bem forte. Vamos entrar na palavra. Você que tem a sua Bíblia, pessoal, abra ela lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 23. Eu quero falar dos dois homens que foram crucificados com Jesus. Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 23, nós vamos ver que a misericórdia de Deus alcançou um deles, antes de morrer. Então, pessoal, nunca duvide da salvação, da conversão de ninguém. A pessoa hoje pode estar andando num caminho errado, ela pode estar fazendo coisas erradas, mas Deus pode salvar ela. Pode ou não pode? O problema é que nós olhamos para a situação da pessoa e ficamos tristes por causa do comportamento dela, por aquilo que ela está fazendo. Não, você não tem que ficar preso ao que você está vendo. Diante dos seus olhos, você pode estar vendo uma pessoa que não está nem aí para Deus. Um desses homens que foram crucificados com Jesus, talvez a vida dele foi assim também. Durante um bom tempo, ele não estava nem aí para quem? Mas um dia ele se arrependeu. Só que eu pergunto para você, esse arrependimento, será que foi uma obra do acaso? Não foi. Olha o que a Bíblia diz aqui, em Lucas capítulo 23, quem achou, diga glória a Deus. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados, fazia o que, pessoal? Blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti. E o que? Você vê, ele naquela situação ainda afrontando. Só que naquele momento Jesus não deu o que, pessoal? Aquela pessoa que blasfema hoje, você não tem que ouvir ela. Quando você vê alguém blasfemar, não dê ouvido, senão você vai ficar triste, você vai ficar chateado com a pessoa. E uma vez chateado, você não vai orar por ela. Imagina, você fica triste, você não vai conseguir orar por ela. Vai conseguir, pessoal? Não. Quando alguém blasfemar dentro de você, você tem que falar: Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Meu Deus, perdoa o que ela está falando, perdoa o que ela está fazendo, porque uma pessoa que ainda não teve encontro com Jesus, esse é o comportamento dela. Ela vai blasfemar, ela vai falar coisas que não deve, sim ou não? Mas a gente não tem que se ofender. A gente tem que lembrar que um dia a gente também estava igual eles. A gente blasfemava, a gente não respeitava a palavra, mas a salvação nos alcançou, sim ou não? Mas aí tem mais, a mensagem principal está na frente, versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma, o quê? Condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Ele reconheceu. A gente está aqui por causa de um erro. Erramos, estamos sofrendo a consequência dos nossos o quê? Mas e Jesus? Qual mal esse homem fez? Qual crime que ele cometeu para estar passando por isso? Aí diz à frente, 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha para mim. Se ele falou do reino, é porque um dia alguém falou do reino para ele. Irmão, a palavra que sai da nossa boca não volta vazia. Quantas vezes pregamos para uma pessoa, só porque a pessoa ainda não veio para a igreja, só porque a pessoa ainda não está conosco, a gente acha que aquela mensagem que demos foi em vão. Não. Toda palavra que Deus nos dirige para dar para uma pessoa, ela vai trazer frutos. Quem crê nisso aqui? Irmão, ele falou do que? Um dia ele o quê? O que a Bíblia diz? Como crerão se não há o quê? Quem pregue. Alguém falou do reino. Mas o que eu quero que você entenda, quem falou do reino não olhou para a vida que ele vivia. Quantas vezes a gente não prega para uma pessoa porque a gente olha muito para a vida da pessoa,
A gente olha para aquilo que a pessoa está fazendo. Mas, meu irmão, Jesus veio salvar os perdidos. Quem tem que ouvir acerca do reino é quem está no erro. Quem tem que aprender sobre o reino é quem está perdido. Quem está entendendo? Mas a gente não fala. A gente ou é uma timidez, ou então cuidado. Pior do que a timidez é você, eu creio que no nosso meio não tenha isso. Mas é alguém não falar do reino de Deus, porque olha para a situação da pessoa e acha assim, mas olha a vida que ela está vivendo. Mas, irmão, é aquele que está vivendo uma vida errada que Jesus quer salvar. É aquele que está fazendo coisas hoje que todo mundo abomina, que tem que ouvir acerca do reino de quem? Mas a gente não fala. Um exemplo, está lá uma pessoa usando droga, a pessoa muda até de calçada. Está lá uma pessoa se prostituindo, a pessoa muda de calçada. Não, ela deveria passar bem perto e falar: Jesus ama você. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus tem uma obra para realizar. Irmão, esse desejo que nasceu no coração dele por Cristo não foi por acaso. Quando ele estava naquela vida errada, alguém falou do amor de quem? Alguém falou: Jesus ama você, rapaz, sai dessa vida. Alguém deve ter falado: rapaz, Jesus pode mudar a sua vida. Talvez na hora ele fez pouco caso, como muitas vezes a gente prega para uma pessoa, uns fecham uma cara, uns debocham, uns estão nem aí, mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar anunciando Jesus. Ele é a porta, é Ele que vai ajudar aquele que está sofrendo a sair do sofrimento. Diga glória a Deus. Então, lembra-te de mim quando entrares aonde? Então ele ouviu acerca do quê? Mas aí que está, irmão, quantas vezes a gente olha para uma pessoa no pecado, olha o que a Bíblia fala, eu já vou voltar aqui, vamos lá no Salmo, volta um pouquinho. Você sabe como é que a gente vai ganhar os pecadores? Salmo 103. Você sabe por que esse homem foi salvo? Porque mesmo naquela vida errada, alguém tratou ele com amor, alguém deu uma atenção para ele, alguém deu carinho para ele, e valeu a pena ou não valeu? Valeu. Alguém não ficou olhando, a vida que ele leva, mas Jesus veio salvar os perdidos. Eu lembro uma vez, olha como é que as pessoas faltam ainda entendimento. Uma vez eu estava procurando uma rádio para fazer um programa para a igreja. E eu fiz questão de procurar uma rádio secular. Por que você acha que eu quis uma rádio secular? Porque se eu pegar uma rádio de crente, quem é que vai ouvir a rádio? Só crente. Tudo bem, eu posso pregar mensagens que vão abençoar a vida de crente, mas quando você entra numa rádio secular, você vai entrar em várias casas. Vai ou não vai? Um exemplo, a rádio secular. Está lá o camarada, sofreu uma decepção amorosa, aí ele enche a cara. E um dos consolos é ouvir uma música de sofrência. É ou não é? Coloca aquela música, porque ela foi, porque ela me deixou. Aí enche a cara e chora. Mas imagina, eu entro numa rádio dessa e dou uma palavra. Eu chego lá, Jesus pode restaurar seu casamento. Jesus pode mudar essa situação. A pessoa... Como eu falei, a intenção, ligou a rádio para ouvir uma música. Mas uma palavra ali pode direcionar a vida dela. Pode ou não pode? Uma palavra que ela ouvir ali pode despertar ela. A intenção era ouvir uma música, mas ali ela vai ouvir uma palavra que vai colocar fé nela, que vai dar direção e que vai mostrar para ela o caminho que ela deve o quê? Meu irmão, a gente tem que ter sabedoria para lidar com os pecadores. Esse homem... Por que ele lembrou do reino? Porque alguém, mesmo sabendo da vida errada que ele vivia, alguém parou e falou de Jesus. Alguém não tratou ele com preconceito. Alguém não falou, esse bandido. Não, esse homem Jesus quer salvar. A vontade de Deus é que todo homem seja o quê? Olha o que o salmista fala no Salmo 103. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 10. Irmão, isso aqui é Deus nos ensinando. Não nos tratou segundo os nossos... Olha para mim. Imagina se Deus tratasse a gente segundo os nossos pecados. Que foi, pecador? O que você quer, pecador? Não quero ouvir você não, você é muito pecador. Não pede nada para mim não, seu pecador. Deus faz isso com alguém? Faz, pessoal?
A Bíblia diz que aquele que vem a ele, de maneira alguma lançarei fora. Irmão, sabe por que aquele homem foi salvo? Porque alguém não tratou ele segundo o pecado dele. Eu falei hoje de manhã na igreja, ele era ladrão. Ladrão dá prejuízo para as pessoas ou não? Dá ou não dá? Ladrão dá prejuízo. Imagina, você luta, você trabalha para comprar uma coisa, a pessoa rouba de você. Irmão, você sabe o quanto você suou? Vou dar um exemplo. Hoje, você pega celulares aí. É difícil uma pessoa que consiga comprar um aparelho de celular à vista. Geralmente a maioria faz o quê? Parcela. Aí faz lá um carnezão de 24 meses. Pagou o primeiro mês sorrindo. Terceiro, tal. Já está na quinta parcela, mas falta ainda bastante. Alguém vem e rouba. Qual é a sensação? De alegria? Porque você pagar por uma coisa que você está usando é uma coisa. Agora a pior coisa é pagar por uma coisa que você não tem. Então, ele deu prejuízo para muita gente. Só que, pessoal, alguém, mesmo sendo prejudicado por ele, deve ter falado: Deus, perdoa aquele homem que me assaltou. Tem misericórdia daquele homem que me roubou. Irmão, vou te fazer uma pergunta. É qualquer pessoa que consegue fazer essa oração? Fala a verdade. Muitos é perigoso dizer que ele queime no inferno. Esse deve ser o pensamento de quem é de Deus, pessoal. Irmão, quem é de Deus, ele deseja a salvação de todos. Hoje, essa barbaridade que aconteceu aqui no Brasil, em Blumenau, quem viu? Eu vi um vídeo, eu coloquei no grupo da minha família. Eu até mando para vocês depois esse vídeo. Um pai, imagina, o pai paga a escola, o pai deixa o filho na escola, crendo que o filho está no lugar o quê? Seguro. Você sabe que quando seu filho está na escola, se liga lá, aparece no seu celular, escola, qualquer pai já fica como? Preocupado. Peraí, por que estão ligando? O que aconteceu com meu filho? Eu brinco, né, assim, em casa, de vez em quando eu vou buscar o Gabriel. Eu mal cheguei na escola, a Elaine já está ligando. Já pegou o Gabriel? Eu falei: calma, minha filha, nem cheguei. Sério? É a preocupação de mãe. Mãe é assim ou não é? Aí um dia, para deixar ela um pouco atacada, eu gosto de provocar. Eu falei: nossa, amor, eu não vi o Gabriel aqui não, meu Deus. Eu até falei: não, amor, estou brincando. A mulher desmaiar do outro lado. Eu falei: calma, estou brincando. Aí, vocês viram a tragédia. Eu vi hoje um vídeo, um pai que perdeu o filho. Falou: olha, eu não tenho ódio da pessoa que fez isso. Eu não guardo mágoa dela. Eu, como cristão e como um militar, eu vou seguir a minha vida. E Deus há de consolar meu coração. Irmão, qualquer um ia falar: o que ele fez com meu filho, eu quero que aconteça com ele alguma coisa bem pior. Você sabe por que o ladrão da cruz se arrependeu? Porque alguém não tratou ele segundo os seus. Sai daqui, bandido. Lógico, alguns devem ter desejado o inferno para ele, mas alguns devem ter pedido: Deus, perdoa esse homem. Meu Deus, faz esse homem se arrepender. Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Irmão, nós temos que ter o amor de Deus no coração. A gente quer ser tratado com amor, com misericórdia, mas quando a gente vê alguém pecar, alguém da nossa família que está no pecado, a gente fica com raiva, a gente fica triste com a pessoa. Não! Eu devia tratar ele com amor, porque ele não está no pecado, ele não está naquela vida porque ele quer. Ele está lá, ele está daquele jeito que ele quer, pessoal. Ele é dominado pelo mal, mas através da sua oração, o seu amor, a sua misericórdia, você vai salvar aquela alma. Aí está lá: não nos tratou segundo os nossos o quê? Pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas. Só que nós fazemos ao contrário. Uma pessoa que comete um crime, tomara que vá para o inferno. Não, eu não acredito que cristão pensa assim, pessoal. Eu não acredito que uma pessoa que é de Deus, ela vê uma pessoa errar, que ele vai... Não, eu quero que ele seja salvo. Eu quero que ele se arrependa. O desejo de Deus é que todo homem seja... Olha para mim, por favor. Quando Deus mandou Jonas ir até Nínive, vocês lembram qual que era a fama do povo de Nínive? Aquele povo era um povo o quê?
bárbaro. Por que era bárbaro? Eles praticavam barbaridades. Era um povo violento, era um povo agressivo. Segundo os estudiosos, se chegasse alguém lá levando a palavra, eles matavam, eles colocavam para correr. Por que o senhor está falando tudo isso, pastor? Porque esse povo, mesmo sendo mau, Deus queria salvar eles. Mesmo esse povo tendo esse comportamento, fala bem alto, Deus queria que eles fossem o quê? Salvo. O que eu vou falar não é brincadeira não. Isso aconteceu muitos anos atrás em São Paulo. Eu era pastor em São Paulo. Uma irmã chegou na igreja: pastor, estou revoltado. Eu falei: o que foi, irmã? E eu já falei com Deus, e Deus vai me ouvir. Eu falei: o que aconteceu? Eu descobri que meu marido tem uma amante, eu pedi para Deus matar ela. Eu falei: irmã, ainda bem que Deus não ouve essa oração, né? Será que Deus vai matar o pecador? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de quem? Preguei um tempo atrás para vocês. O ímpio, se ele não se arrepender, aonde vai parar a alma dele, pessoal? No inferno. Deus não tem prazer que o ímpio morra. Pelo contrário, Deus quer que o ímpio seja o quê? Eu falei: a senhora deveria orar para ela se converter. Porque ela pode, eu falei, se ela não se converter, ela larga o seu marido, mas destrói outro casamento. Depois ela vai destruindo vários casamentos. Porque o demônio faz isso. Faz ou não faz, pessoal? Eu falei: agora, se essa mulher se converter, ela vai salvar pessoas com seu testemunho e através da obra que Deus fez na vida dela. Meu irmão, não nos tratou segundo os nossos. Aí vem, vamos lembrar o que Jesus fez pelos pecadores na cruz. Isaías 53, vamos lá. Olha o que Jesus fez pelos pecadores. Coloca aquele versículo que eu mandei, por favor, na atualizada. Olha o que diz, Isaías, capítulo 53, verso 12. É o que nós temos que fazer pelos pecadores. Então, por que aquele homem foi no fim, mas ele lembrou de Jesus? Porque alguém não tratou ele segundo os seus pecados. Eu já vi pessoas falar assim: essa pessoa não gosta aqui na minha casa não. Por quê? Porque ele fuma. E se eu te falar uma coisa, e se para ele ser liberto, ele vai ter que começar a conviver mais com você. Sabe por quê? Ele vai começar na tua casa, vai ver que ali ninguém fuma e todo mundo é feliz. Mas dependendo do pecado da pessoa, me perdoe o que eu vou falar, irmão, a gente quer distância. A gente deveria que eles próximos a nós, para que através do nosso testemunho eles fossem o quê? Cuidado. Eu já vi pessoa falar assim: essa pessoa da tua família eu não quero aqui em casa não, ela é muito enrolada. Você deveria querer ela na sua casa, porque ele vai ver que dentro da sua casa tem pessoas que são justas, honestas e vivem bem. Então seu testemunho, a vida que você leva, vai despertar ele a abandonar aquela vida. Vai ou não vai? Mas aí não, a gente quer distância. A gente sabe do pecado dela, a gente sabe do erro dela, a gente sabe a vida que ela ali vive. Eu não quero ele aqui. Lembra de Jesus? Jesus, ele chegou a fazer refeição até com quem, pessoal? Jesus chegou a sentar à mesa, ele foi até censurado. Por que Jesus foi censurado? Porque ele comeu com quem? Fala bem alto. O meu Senhor comeu com o pecador, mas não para pecar com eles, para dar amor, para mostrar que independente da vida que o pecador viva, Deus quer fazer o que com o pecador? Mas tem gente que se acha santo demais, irmão. Eu não quero essa pessoa aqui, eu quero essa pessoa distante de mim. Cuidado. Esse seu comportamento, você está empurrando aquela alma para a perdição. Você deveria trazer ela para o céu. Você deveria trazer ela para a presença de quem? Mas aí não, você ignora. Por que ele se arrependeu? Porque alguém, mesmo sabendo da vida que ele vivia, teve compaixão, teve misericórdia. A Bíblia não fala, mas quantas pessoas devem ter orado por aquele homem, pessoal? Meu Deus, tem misericórdia desse homem. Oh Jesus, tem misericórdia da vida que ele está vivendo. E valeu a pena ou não valeu? Valeu? Eu fico pensando, a notícia chegando, porque muita gente viu. Lembra lá na cruz, quando 2 ladrões foram crucificados?
Você lembra aquele que você falou que estava orando? Você não acredita. Antes de morrer ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares aonde? Você acredita que ele aceitou Jesus? Ele foi salvo. Diga glória a Deus. Nunca duvide da salvação de ninguém. Nunca duvide. Agora, olha o que Jesus fez pelos pecadores. Coloca no monitor, vamos ler no telão, que a versão é atualizada. Ele diz assim, aqui fala quando Jesus foi para a cruz: por isso, eu darei a ele grandes o quê? E ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou a sua vida à morte. Agora eu te pergunto, ele morreu pelos santinhos? Ele morreu pelos bonzinhos? Ele morreu por quem? Pelos pecadores. Aí diz mais: foi considerado um pecador. Não conheceu o pecado, não errou, mas assumiu a nossa culpa, tomou o nosso lugar. Mas aí olha o que diz o final: pois levou sobre si os pecados de quem, pessoal? Agora lê bem alto o final: e orou em favor. Será que a gente faz isso? Quando nós vemos uma pessoa no pecado, apontamos o dedo, julgamos, ou fazemos o que Jesus fez? O que Jesus fez? O que Jesus fez? Orou. É fácil falar do filho dos outros, né? Fazer fofoca. Você viu o filho da fulana? Eu vi ele saindo com outro homem. Você falou do pecado dele, porque você não orou por ele. Primeiro que você não deveria nem ter falado, glorificado o diabo, falando do que o mal está fazendo. Você deveria: oh Jesus, tem misericórdia desse jovem, perdoa ele. Mas a gente não. A gente, ao invés de orar pelo pecador, falamos do pecado dos outros. Quem está entendendo? Falar do pecado dos outros não salva aquela pessoa. Falar dos erros dela não vai tirar ela da vida que ela está. É duro o que eu estou falando, mas é verdade. Jesus orou pelos pecadores. Quando a gente vê uma pessoa no pecado, o que é que temos que fazer? É chorar, pessoal. Jesus, quando olhou para Jerusalém, vendo a situação do povo, sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele chorou. É o que nós temos que fazer. Ver na rua jovens, né? Vou falar uma linguagem mais alta, jovens tendo um comportamento que são anormais. Jovens se comportando de forma que não é normal um homem se comportar. Tem gente que dá risada. Você viu? Olha o jeitinho dele. Eu não devia fazer isso. Eu devia fazer o quê, pessoal? Eu devia fazer o quê? Oh Jesus, perdoa esse rapaz. É isso que nós temos que fazer. Orar, olha lá, e orou em favor de quem? Por que o homem, o ladrão que estava na cruz, se converteu? Porque ele, naquela vida de pecado, vamos ver se você entendeu, ele, mesmo sendo bandido, dando prejuízo, tendo prejudicado muita gente, alguém fez o que por ele? É o que nós temos que fazer. Você tem que ser o intercessor, meu irmão. Derramar lágrimas por aqueles que estão se perdendo. Eu, como pastor, falo para você: vida de pastor não é fácil, não. Hoje, quando você quer corrigir uma pessoa, mostrar o caminho, a pessoa, ao invés de agradecer, ela se torna seu inimigo. Ao invés de falar: meu pastor é um homem de Deus, está me ensinando. Não, a pessoa está mal, está indo de mal a pior, e ainda se opõe contra o anjo da igreja. Fica com a cara fechada para o anjo da igreja, aquele que Deus dá a direção para guardar ela. Quem está entendendo? Mas eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa dos outros. Se tem pessoas que vão ser ingratas, cada um preste conta a quem. Eu falava que até a gente tem que orar pelo pecador, mas até por desviado a gente tem que continuar orando. Quem sabia disso? Porque no meio cristão, eu já vi pessoas falar assim: eu não vou orar, eu não vou falar nada, ele conhece a palavra, ele já é grandinho, ele já sabe a consequência, então lavo
Faz isso não. Até para os ingratos, até aqueles que deram as costas para você, mesmo você querendo ajudar, ore por elas. Pedro era um discípulo de Jesus. Pedro conhecia a palavra. Certa vez, Jesus falou o que para Pedro? Vamos lá no Novo Testamento. Evangelho de... Deixa eu pegar aqui. Lucas, capítulo 22. Então, se eu tenho que orar pelo pecador, não tem que julgar, tem que orar. Aquele que está no pecado, vida errada, você tem que orar por ele, chorar pela conversão dele, e não julgá-lo, ou jamais fazer o quê? Apontar o dedo. Mas até para aqueles que conhecem a palavra e estão se desviando aos poucos, estão indo por um caminho errado, até por eles você tem que orar. Lembra do bom pastor? Tinha 100, fez a contagem, só tem 99. Sempre tem um teimoso, sempre tem um rebelde. Ele abandonou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Foi ou não foi? Ele não disse, ela conhece, já que ela quis seguir a vida dela, problema dela. Não, é o amor, pessoal. O amor de Deus tem que estar o quê? No nosso coração. E o dia que esse amor tiver, você vai convidar pessoas para ir para a igreja, você vai levar o pastor, você vai levar o obreiro, ou vamos lá na casa de fulano, vamos lá orar por ele, vamos lá falar de Jesus. Lembra que o ladrão falou, quando entrares no teu... Como é que ele falou do reino? Como é que ele falou reino? Ele só falou porque talvez um dia... Ninguém olhou para ele com discriminação. Não, ele não é digno. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Hoje a gente quer escolher para quem a gente prega. Eu já vi isso no evangelismo. De vez em quando a gente sai com o pessoal, e principalmente pessoas que estão começando no evangelismo. Aí está lá, eu não sei se a pessoa julga pela aparência, né, irmão? Aí vem duas pessoas, geralmente um está mais arrumadinho, parece ser mais educado, o outro está mais lascadinho. Para quem você acha que eles entregam o primeiro panfleto? Para aquele que está o quê? O outro não precisa de Jesus? Talvez, irmão, o lascadinho está daquele jeito, e não é daquele jeito, ele está numa depressão, ele perdeu a vontade de viver. A pessoa depressiva tem vontade de se arrumar? Não penteia cabelo, não escova o dente, não toma banho. O outro talvez está todo na aparência, mas, lógico, ambos precisam de quem? Mas a gente é assim, a gente escolhe. Ou então, ao contrário também, né? Pegamos aquele que está mais lascado, o outro que está muito bonitinho não precisa, não. A alma deles, para Deus, tem o mesmo. Aí outra coisa, depois que essa belezura minha e a sua, o dia que a gente completar os dias, nós vamos descer quantos palmos? Ali, pessoal, todo mundo com o tempo fica igualzinho, fica ou não fica? Qual é o aspecto de todos que desce a sepultura? Vira o quê? Fica só o quê? Só o quê? Não sei se alguém já viu exumação. Alguém já viu exumação? Eu já fui muito cemitério, fazer velório, sepultamento, e de vez em quando está lá, o pessoal tem que fazer exumação de uma pessoa que foi enterrada há muito tempo, aí eles acabam tirando o cadáver. Todo mundo é igual. Caveira não tem caveira gorda e caveira magra. Existe? Toda caveira é o quê? É tudo magrinho. É ou não é? E o outro acha que está com o rei na barriga. Ó, Jesus aqui dá outro exemplo. Ore pelo pecador para que ele se arrependa, mas ore também por aquele que um dia foi da fé e hoje está caindo. Olha o que Jesus falou para Pedro. Lucas 22, 31. Disse também, quem, pessoal? O Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos, como trigo. Agora leia você. Mas eu roguei. Jesus não falou, eu não vou orar por ele não, estou nem aí. Ele é crente, ele conhece a palavra, ele já não é mais criança, ele sabe como é que tem que agir. Ó, lavo o quê?
Jesus rogou por ele. Ore pelo pecador, mas ore também por aquele que está se desviando, por aquele que está perdendo o temor a quem? Jesus sabe quantas vezes irmão, aqui a gente conhece todos os membros. Quantas vezes Jesus, eu vejo aquele irmãozinho, ele está tão fraco, ele não ora, não fecha os olhos. Eu estou pregando, Jesus, ele está mais para lá do que para cá. Ajuda ele, Jesus. O pastor faz isso, irmão. Hoje, antes dessa reunião, eu orei 1 hora, pedindo a Deus a palavra, pedindo a Deus a direção. Essa semana eu orei 3 horas direto. Amanhã eu vou orar mais 1 hora. Esse mês todo dia, pelo menos 1 hora, eu vou orar pela sua vida. Quem quer essa oração? Ah, que bom, o senhor vai orar, então eu vou ficar em casa. Vai ficar? Aí minha oração não vai surtir efeito nenhum. A minha oração é bênção para você quando você vem para a igreja e também ouve a palavra. Diga glória a Deus. Irmão, eu já vi no meio da igreja as pessoas falar, aquele lá ele é desviado. Não. Mesmo que a pessoa seja ingrata hoje, está sendo teimoso, orgulhoso, chore por ela, irmão. Lá na cruz, Jesus intercedeu pelos pecadores. Aqui Jesus mostra, Pedro, eu orei por você. Você quer ajudar uma pessoa que está no pecado, sair do pecado? Você quer aprender como você ajuda ela? Quem quer aprender? Aqui eu já vou ler e depois nós vamos orar pela família. 2 Coríntios capítulo 1. Como é que você ajuda a pessoa que está no pecado? Sair do pecado, abandonar o pecado. Você quer aprender? Sim ou não? Então lê comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 11. Não desista da sua família. Não desista. Alguém pediu, Deus, perdoa esse homem. Tem misericórdia da vida que ele está vivendo. E Deus ouviu essa oração. Ouviu ou não ouviu? Derrame lágrimas. Jesus, deixa meu filho morrer assim não. Que ele seja salvo. A palavra que sai da nossa boca não voltará para nós vazia. Cadê minha esposa, Elaine? Está lá em cima? A Elaine, uma vez, ela vai lembrar. A avó dela já estava com a idade avançada. Quando eu comecei a namorar a Elaine, a avó dela já estava na idade. A avó dela estava com Alzheimer. O Alzheimer causa o quê, pessoal? Causa o quê? Você vê como é que ela estava boa. Me chamava de Genilson. Ô Genilson. Só que a avó, pessoal, a memória dela já não estava. Mas assim, quando ela vinha passar uns dias em casa, ela vinha para a igreja. Aí Elaine, eu lembro que a avó morreu. Olha o dia que a avó morreu. Ela morreu na noite de 31 de dezembro. Na virada de ano a avó morreu. Aí do lado da casa, até hoje a família dela mora lá, tem uma igreja. Uma pessoa depois confidenciou para a família. Um dia a avó entrou lá na igreja, sentou no banco, é uma igreja de banco de madeira, e uma pessoa estava pregando. E a pessoa fez o apelo, quem quer aceitar Jesus? Quem foi lá na frente? A avó. E ela foi lá, a pessoa falou, eu vi ela aceitar Jesus. Diga glória a Deus. A vida toda ela não foi para a igreja. Ela dizia que tinha a religião dela, mas antes da morte, porque a neta falou de Jesus, a filha falou de Jesus para ela. Aí lembra que eu falei? Tem hora que parece que o que estamos pregando está sendo em vão, mas a palavra que sai da nossa boca não volta para nós. Foi em vão? E Jesus sabe. Todo dia à noite eu oro. Abençoe minha família, como também a família dos membros. E não deixa ninguém se perder. E a avó não foi para a igreja. Mas antes da morte, ela aceitou Jesus. E agora ela está descansando no Senhor. Não é em vão. Você quer ajudar o pecador? Pratique isso aí, ó. 2 Coríntios 1:11, para a gente orar. Ajudando-nos também o quê? Vós, com orações por nós. A maior ajuda que eu dou para uma pessoa é orar por ela.
Como eu ajudo o pecador? Vendo ele pecar e não estendendo a mão julgando. Toda vez que eu ver ele pecar, o que eu vou fazer por ele? Fala bem alto, igreja. O que eu vou fazer? Orar. Essa é a ajuda. Alguém orou por ele, vida errada, bandido, deu prejuízo, mas o mais forte, eu tenho certeza, lá no céu nós vamos conhecê-lo. Lá no céu não fala, rapaz, tu foi no acréscimo, hein? Mas você foi salvo, diga glória a Deus. Lá no céu a gente vai saber, alguém que mesmo sendo prejudicado por ele, fez o que por ele? Eu estava falando que falar do amor é fácil, tem que viver o amor. Eu fui pastor numa cidade aqui da região, eu estava lembrando desse caso hoje. A igreja era toda de vidro, muito bonita. Infelizmente a gente não está mais nesse salão, trocou de salão, mas era uma igreja muito bonita. À noite, um elemento foi lá, quebrou o vidro, entrou na igreja e roubou tudo que estava no altar. Preju, de domingo para segunda, eu acordo com o telefone, polícia me ligando, o senhor é o pastor da igreja? Quebraram o vidro aqui, roubaram a sua igreja. Como é que você sai de casa? Sai triste, poxa, está amarrado. Mas aí, pessoal, no caminho final, eu falei, o que é do altar, só usa no altar. Eu falei, ninguém pode pegar um teclado desse, tirar da igreja para tocar música do mundo. Isso aqui é para louvar quem? Eu até falei, se alguém pegar o teclado para tocar lá para o capeta, chega lá, queima, não funciona. Olha a minha oração. Porque isso aqui é para louvar quem? Aí quando eu cheguei perto da igreja, a polícia estava com os dois no camburão. Prenderam eles. Se prenderam, o que aconteceu? Recuperou. Aí você vê. Aí tive que ir para a delegacia. Cidade pequena, o delegado não estava na delegacia. Onde vocês acham que o delegado estava? Eu tive que esperar o delegado ir para a delegacia. Cheguei, era 3 horas da manhã. Vocês vão dar risada. Aí eu estava lá, policial, conversando, esperando o delegado chegar. De repente, no silêncio da madrugada, eu saí de casa no meio da noite para ir lá por causa da ocorrência. No meio da noite, aquele silêncio de madrugada, eu vi um barulho assim. O policial falou, pastor, vem cá. Pastor, vem ver a cena. Os dois bandidos, um deitado no ombro do outro, dormindo. Eu olhei assim e falei, Jesus, tem misericórdia. Os dois estavam preocupados. Eles dormindo, irmão. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, se eu não fosse convertido, ele ia acordar com um tapa na orelha. Mas eu sou de Jesus. E a gente não vence o mal com o mal. A gente vence o mal com o quê? Você acha que está ruim? Você acha que está ruim? Aí tal, foram presos. Um dia chegou a intimação, tive que ir no fórum. O advogado da igreja foi comigo. Aí o advogado falou, pastor, 2 horas de audiência, eu só chego umas 15 para as 2, em frente ao fórum. Eu encontro o senhor lá. Peguei meu carro, parei em frente ao fórum. Quando eu paro o carro, o cara muito louco, bêbado, me dá um dinheiro aí. Eu olhei e falei, cara, eu te conheço de algum lugar. Quem você acha que era? O ladrão, já estava na rua. Quebrou o vidro da igreja e veio pedir para mim o quê? Mas o Espírito Santo é testemunha. Eu olhei para ele e falei, rapaz, Jesus te ama, sai dessa vida. Sai dessa vida. Irmão, com pecador é assim que a gente age. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Ali eu vi o quanto Deus está em mim. Eu falei, Jesus, obrigado. Porque eu olhei para ele, eu não senti raiva dele. O dia que você olhar para uma pessoa, cadê o pastor Eric? Está aqui em cima? Vem cá, Eric. O Brasil vai conhecer você. Esse aqui é o ministro Violeta. Não, é o ministro Eric. O dia que você quer saber se você tem um amor de Deus? Sim. É o dia que você olhar para uma pessoa, ela te prejudicou, talvez te assaltou, te deu um prejuízo. Você quer saber se tem o amor de Deus? É você olhar para ela e não ter um restício de vingança ou de ódio. Quem entendeu? Você olha para ela, você sente o quê?
compaixão. Você até prega para ela. Porque para o mundo isso é loucura. Como é que eu vou pregar para alguém que me prejudicou? Não tem como. As pessoas do mundo falam, cara, para de ser bobo. Você vai peraí. Vou inverter o papel. Eu sei que você é da igreja, cara, mas você é muito bobo. Eu vi o que aquele cara fez com você. Eu vi você chamando ele para a igreja. Para de ser bobo, rapaz. Mas o amor de Deus que está em mim faz tudo diferente. Aí eu vou fazer o papel de mundano. Falei, cara, se fosse eu desejava... vou nem falar. Eu vi você pregando para ele. Pois é, eu vou pregar de novo se precisar. Você é muito bonzinho, hein, cara? Vai chegar ao ponto de falar, eu quero ser igual a você. Diga glória a Deus. É forte a palavra ou não? Jesus orou pelos pecadores. Quem vai orar pelos pecadores? Então, antes de orar pelos pecadores da nossa família, levante assim as suas mãos bem alto e diga assim, diga, meu Deus, eu quero o teu amor. Diga, derrama, Senhor, do teu amor no meu coração. Fala, o Senhor não julga ninguém, não condena ninguém. Diga, me ajuda a agir como o Senhor. Diga, Espírito Santo, derrama do amor de Deus no meu coração. Faça a sua oração agora. Pai, enche esse coração de amor. A salvação daquele homem não foi por acaso. Alguém conseguiu, mesmo chateado, alguém orou por ele. Alguém deve ter dito, perdoa ele. A salvação alcançou ele. Jesus, que a salvação alcance essa família, que a salvação alcance cada lar. Meu irmão, ore. O maior bem que eu faço por uma pessoa é orar por ela. O maior bem que eu faço por uma pessoa é interceder por ela. Agora, fique de pé, por favor. Em comunhão, você está em comunhão com Deus. Levanta bem alto as suas mãos, quem está na igreja e quem está em casa. E diga assim, diga, meu Deus, perdoa a minha família. Diga, perdoa, Senhor, todos eles, pelos pecados que eles têm praticado. Diga, não leva em consideração o tempo da ignorância. Diga, salva eles, Senhor. Diga, salva eles, Jesus. Diga, tem misericórdia, Senhor, de cada um deles. Então ore agora. Deus vai fazer você lembrar de alguém. Deus vai fazer você lembrar de uma pessoa que talvez está andando no caminho errado, vivendo uma vida errada. Ore por ela, interceda por ela, clame por ela nessa hora. Fala, Jesus, perdoa ele. Jesus, perdoa ela. Alguém deve ter falado, meu Deus, perdoa esse homem. Alguém deve ter dito, meu Deus, tem misericórdia da vida que esse homem está vivendo. A palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia. Espírito Santo vai trabalhando agora, vai convencendo cada familiar. É o Espírito do Senhor que convence o homem dos seus pecados, das suas falhas. Então convença agora toda a família, em nome de Jesus. Levante as mãos e diga, meu Deus, salva a minha família. Diga, poder de Deus, vem agora sobre a minha casa e destrua toda obra do mal. Fala, diabo, sai da minha casa. Fala, pega agora tudo que é seu e sai. Manda embora, manda embora. Sai do filho, sai da filha. Você que fez essa pessoa virar a cabeça, você que fez essa pessoa perder o juízo, é você, demônio, que faz essa pessoa viver na prática errada. É você que prende essa pessoa no pecado, na vida errada. Sai daí, espírito do inferno que aprisiona essa pessoa no homossexualismo, no lesbianismo, nas drogas. Sai agora todo mal que prende ela, todo mal que domina ela. Isso, manda embora, meu irmão. Diga, sai da minha casa. É a mãe que já não aguenta mais o comportamento do filho. É a mãe que já não aguenta mais. O filho entrou na faculdade, virou a cabeça por causa dos amigos de escola, por causa dos vizinhos.
Jesus. Hoje ele nega a própria natureza. Vamos, demônio, é você que virou a cabeça desse jovem, é você que levou ele para a vida errada. É o marido que perdeu o prazer de conviver com a família. Hoje ele só fica dentro do bar. Hoje ele trocou a família pela mesa do bar, pela mesa de jogos. Vamos, espírito, vamos, demônio, pega tudo que é seu, pega todo o seu mal e diga: sai, sai, todo mal, diga todo mal, em nome de Jesus, diga: sai e não volte mais. Pega agora os elementos que você trouxe, a foto, a peça de roupa, levanta a sacola para o céu agora. Cuida dessa casa, cuida dessa família, Senhor. Levanta bem alto, meu Deus, que cada pessoa que é representada agora, cita o nome da pessoa, diga: eu te abençoo. Fala bem alto o nome dela, diga: eu te abençoo. Vai falando, meu irmão, vai citando o nome dela agora. Cita o nome dela, diga: eu te abençoo. Cita o nome dela, diga: seja livre, seja liberta agora, em nome de Jesus. Isso determina, meu Deus, eu determino a transformação, eu determino, meu Deus, a salvação, eu determino, meu Deus, a bênção sobre toda a casa. Levante as mãos e diga: eu declaro diante de tudo e de todos, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: cuida, Jesus, cuida da minha família, cuida da minha casa. Levante as mãos e cante: aleluia, aleluia. Cuida de mim, Senhor, cuida. Ele guarda. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito, ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, aleluia. Senhor, cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, aleluias. Cuida de mim. Levante as mãos e diga: obrigado, Senhor. Diga: toda a minha casa, toda a minha família está guardada, está protegida, em nome de Jesus. E quem crê, aplauda bem forte o nosso Deus. Pode aplaudir, pessoal, bem forte para Jesus. Amém. Pode sentar. Pessoal de casa, olha, participe conosco. Você que está nos acompanhando aqui em São Carlos, Deus tem abençoado, Deus tem feito maravilhas. Participe conosco, principalmente aos domingos. Domingo nós temos 3 encontros de fé, 8 da manhã, às 15 e às 18. Participe conosco. Você que tem familiar aqui em São Carlos, a nossa igreja está bem no centro, na rua Dona Alexandrina 515. Vem participar, Deus tem uma bênção